Sabe o que é isso? É o dólar decolando. O negócio parece um foguete, meu. Jesus amado. Não para de subir, não para. Já viu a música de funk? Não para. Tá igualzinho o dólar. É impressionante as rasgadas que a gente vê todos os dias. E como o dólar vem abrindo todos os dias com gap de alta, sempre superando a máxima do mercado do dia anterior. Porém, hoje foi um pouco diferente. Eu vou até começar o dólar hoje. Vamos mudar, né? Rotina não é bom. Vamos falar um pouquinho hoje, inicialmente, primeiro e antes do último. Vamos falar de dólar, né? O que tivemos hoje no dólar? Hoje a gente teve uma abertura no 36,5, né? Exatamente, pessoal, o que a gente pode perceber é o seguinte, né? A nossa máxima no rompimento dos R$4 do dólar foi 13 e virou o dia. E o que aconteceu? O mercado abriu aqui no 32, deram uma batidinha até o 19 com a tentativa de fechar o gap, né? Que muitas vezes o mercado tende a tentar fechar o gap. Isso não é a norma, não é uma seita, mas às vezes acontece. É mais ou menos 50-50 aí, uma porcentagem de isso acontecer. Então ele tentou fechar aqui, não conseguiu e subiu, né? Então vamos lá. As resistências ontem, o dólar trabalhou ontem, não quis ficar para baixo, foi de 54, 55. Tanto que eu tinha até um pontinho lá no Facebook desses níveis aqui, ó. Vamos lá. Exatamente aqui, ó. 52, tá vendo? E depois era ajuste, fechamento, 72 e 79, que era a máxima do mercado. E exatamente aqui, ó, o que ele fez? Ele bateu aqui os 53, deu um trade legal, ele voltou até o 41, ok? E qual foi o segundo passo? Testar o 72, 73, que foi um dos pontos que ele trabalhou bem e só ficou para cima um momento, que ele fez o rompimento e bateu 79. Então até as 10 horas da manhã, olha o quanto o mercado já tinha oscilado, né? Foi incrível isso. O mercado abriu aqui no 36, foi a abertura mínima praticamente, né, no 36, ele deu uma rasgadinha para cima e depois bateram onde ele fez essa perninha aqui do 28, né, e ele chegou a tocar ali os 48 nos primeiros 10 minutos aí de movimento e começou, a partir dos primeiros 10 minutos, ele começou com esse movimento altista e ele não parou até as 10h10, que ele bateu o quê? A casa dos 4,10, quando ele rompeu os 4,10, que representa o 100, né, que é a segunda casa do dólar que a gente opera, né? Na verdade a gente opera a terceira e a quarta, né? Mas enfim, ele rompeu os 4,100 e foi até o 4,06 e ele travou no 86. O dólar estava oscilando bastante, estava escasso, tinha poucos lotes na tela, assim, digo poucos lotes, tinha liquidez com 20, 30 lotes, não com a quantidade de lotes que a gente está acostumado, com 300, 400, 200, só quando ele diminuiu um pouco essas oscilações abruptas que ele dava. Então o que a gente pode perceber? Que o mercado acabou sendo dividido nessa primeira máxima depois da 1 hora de mercado, que foi o rompimento dos 4,100, dos 4,10, que foi aqui, ó, o 0,6, tá? Quanto a isso, o mercado subiu, ele foi até o 43, chegou novamente aqui no 54, derreteu nessa hora, ele deu uma bela de uma venda, foi exatamente aqui, ó, meio de meia, ele voltou para o 99. Na verdade, ele bateu 5 aqui, isso aqui foi um pelinho, uma beliscada, e voltou a trabalhar para cima da casa dos 10, e a partir do meio-dia e 50, a mínima da tarde foi 4,10. Foi exatamente esse 100, ele não ficou para baixo. E a partir daí, gente, foi assim, 1,5 de alta, 2 de alta, e aí o mercado respeitava, voltava a cair e voltava a subir com um fluxo forte. Aqui, se a gente der uma olhadinha nas 10 para as 4, o mercado ele calculou o ajuste nesse horário. A gente teve o ajuste no 45,9, né, praticamente no 46, e foi exatamente nessa casa aqui, nesse horário, que ele ficou calculando o ajuste. Por isso que ele embolou aqui, logo depois do ajuste, até no videozinho que eu mostrei ontem do trade, lembra? Que deu para fazer um trade sabendo o preço do ajuste. Hoje, o que aconteceu? Ele ganhou o preço de ajuste, ganhou a máxima, que era aqui os 54, 54,5, e foi até onde? Ele subiu muito, ele subiu mais 40 pontos, fazendo máxima no 92. Aí ele fez uma máxima no 92, voltou para o 74 e o fechamento foi no 90. Então, galera, o que eu estou falando? 3,20 de alta ao dólar, ele fechou a 2 pontos da máxima, ele fechou praticamente na máxima. É incrível isso, eu já falei para vocês ontem, como ser humano, como gente,
como um princípio de interesse por economia na minha vida, eu não vi esse tipo de preço. Tá? É bem delicado, é bem chato, né? Ele já passou de um patamar que começa a prejudicar um pouco nossa balança comercial, mas vamos ver o que vai ser feito. Isso é preciso para um reajuste econômico. E o índice, hein, pessoal? E o índice, novamente, foi uma lenga-lenga na parte da manhã, né? Ele ficou um pouco chato, daqueles níveis que eu falei. Ele está oscilando em alguns horários, que é na abertura, na primeira 1 hora, na Dow Jones e depois no fechamento. Depois disso, o mercado praticamente morre. Então, vamos aqui para o dia 23, hoje para a nossa abertura, e tivemos uma abertura de índice aonde? Exatamente no 46.785. Não foi muito longe do fechamento de ontem. O mercado de ontem fechou no 520 e hoje a gente teve o quê? Uma abertura exatamente no 780. Não foi nada muito relevante, foi um pouquinho para cima. E a partir dessa abertura aqui, o mercado, o que ele fez? Ele acabou dando venda, ele teve uma abertura para cima. Primeiramente, como o lote estava escasso, deram uma tomada, foi uma tentativa de fazer o mercado subir, porque ele abriu para cima do 780, que foi a máxima de ontem. Ele foi uma tentativa de correr, mas logo foi corrigido, ele tomou um empurrão, espremeram o índice ali e ele voltou para casa dele, continuou tentando brigar aqui nessa casa do 7,5 até as 9h40, e ali quando a gente viu a primeira 1 hora de mercado, a gente viu que o mercado cedeu, e ele cedeu até onde? Até o 0,40, para ser mais específico, aqui foi uma beliscada no 0,20, ele cedeu aqui até o 0,70, 0,40, que era o ponto de ontem, que era os 56, 0,50, 56 e 100, que é exatamente quando ele ficou para baixo daqui, ele andou para baixo, chegando ali na casa dos 520, beleza? Então foi exatamente isso, ele tocou esse ponto, abriram os papéis, os bancos melhoraram, eles deram indício, o Itaú e o Bradesco estavam dando indícios que iriam virar positivos, porque eles começaram negativos com 0,90 de queda, eles foram para 0,20, 0 a 0, voltaram a cair, exatamente nesse horário aqui, ele chegou até o 200, ele ameaçou que ia cair e eles tiveram uma grande melhora. E a gente teve uma melhora junto da BR Foods e da Ambev. E isso contribuiu para que o índice voltasse a respirar. Ele voltou a respirar e depois das 11 horas ele continuou cavalgando para cima, sem muita liquidez, mas ele chegou a bater os 6,5 e novamente os 700. Ele testou, ele foi até o topo para testar e ver se ele realmente iria subir ou não. Mas é o que vem acontecendo com o índice, muitas vezes é perder força. Então o que aconteceu? Ele foi até os 700, ele perdeu força, o cara veio correndo na compra, empurrando todo mundo, peitando os caras, e quando ele chamou os caras pro pau, ele olhou para trás, todo mundo saiu correndo, ele ficou sozinho na compra. Então afundou. E ele voltou exatamente para onde nesse mesmo momento? Para os 200, que foi o ponto que a gente pegou a virada das ações e enxergou que elas estavam melhorando. A partir desse momento aqui ele virou para baixo. Quando ele rompeu o 100, o 0,50, ele nunca mais foi visto, beleza? Ele veio para cá e ele travou na casa dos 6,5. Foi a primeira parada do mercado, que foi o ponto de ontem. Eu até falei para vocês, o resumo de mercado era um ponto importante, mas não foi respeitado, que eu tinha tomado stop na compra. Ele realmente não respeitou ontem e foi até o 500, ok? Isso é praticamente um pecado, porque é um ponto legal, então a pessoa teria que ter defendido. Como foi defendido hoje? Foi chorado, mas ele deu para fazer 200 pontos, ele chegou aqui no 8,5, chegou a sair até o 970, ele tentou retomar o 1000, exatamente da mesma maneira que ele tentou romper os 700 de cima, e não conseguiu. Aí ele ficou para baixo. É como eu venho falando, gente, o índice está com pouquíssima liquidez, então são alguns horários. O ponto dos horários que eu falo em um dos meus vídeos, para o índice está sendo crucial nesses dias, nessa época de falta de liquidez, ok? Então aqui às 4h30 da tarde, perto do fechamento das ações, a gente vê que tem uma nova oscilação. E o que aconteceu? Ele ficou para baixo da mínima de ontem, e aí teve uma batida aqui até o 2,5, tá? Do 2,5 do grande, 200 no mini, e uma puxadinha no finalzinho, um respirinho para o fechamento, que foi no 3,5. Beleza, galera? Aqui, ó, exatamente como a gente pode ver. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui são uns robozinhos do JP Morgan, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vocês estão vendo? 25, 25, 25, 25, 25. E na outra ponta, ó, 25, 25, 25, 25 em todos os preços. Então, o que ele faz? Ele entra com um lote maior
ou ele entra por outra corretora e ele faz exatamente isso, ele baliza os dois preços, tá? Então ele meio que decide aonde o mercado será fechado. Exatamente aqui vocês podem ver quem está atuando nesses preços com 75 lotes, é exatamente o JP Morgan. Provavelmente deve ter alguma correlação disso, algum cálculo que eles fazem para ele conseguir travar o mercado e fazer com que ele feche exatamente ajustado, beleza? Não sei o que é, mas ele vem fazendo isso todo dia, foi algo que eu reparei, queria compartilhar com vocês, porque não dá para a gente entender muitas coisas, tá? Se a gente der uma olhada aqui, o último negócio antes do call de fechamento foi 280, 270 e o fechamento foi no 3,5, 100 pontinhos, 80 pontinhos para cima. Basicamente é isso, pessoal. Vamos tomar cuidado. O índice acabou de escolher um lado, me parece que ele acabou de escolher um lado, porque ele ficou para baixo da mínima do dia 10. E quem que lembra aí do dia 10? O dia 10 foi o dia da cagada lá, né? Puta, eu insisto em falar cagada. Dia 10 foi o dia que a gente perdeu o grau, né? Então, se eu der uma olhadinha aqui, foi a abertura em mínima, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Aí já tá para ter uma noção maior. Ó, foi exatamente aqui, ó. Não, esse foi dia 24. Dia 10 foi aqui, 47. Fechei isso. É exatamente aqui, ó. 45.400. Tá? Ele fechou hoje no 3,5. Então acabou fechando para baixo dessa mínima abertura aí. Se bem que a gente tem ainda mais uma mínima, né? A mínima dos 43.200. Esse preço aqui não vai ficar esquecido, né? Olha o gapzão que ele abriu de alta aqui, ó, do 46.260 abriu no 43.200. Na verdade ele abriu aqui mais para cima, né? Ele abriu no 43.400, não me lembro direito assim, mas esse dia deu um belo game na parte da manhã e ele oscilou pra caramba. E esse foi um outro dia que o mercado também oscilou bastante, que ele tava aqui, ele deu uma abertura acho que no 500. Ele chegou a vir para esse 46.100 aqui, por isso que eu digo que esse ponto é bom. Ele chegou a bater 46.100 e voltou. Eu lembro que eu fiz uns 300 pontos nesse dia, na parte da manhã, e depois eu acabei insistindo um pouco na venda e não foi legal. Foi até o dia que eu postei lá a foto que eu operei 500 lotes em cada ponta para sair no 0 a 0. É um dia que a gente trabalha um pouco mais, aí fica com a cabeça desse tamanho, né? Parecendo Fantástico Mundo de Bob. Bom, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, terminando o mercado e deixando claro que o índice pode ser que ele melhore por ter rompido esses níveis, pode ser que entrem mais players querendo fazer especulações, porque o que me parece do índice atualmente é o que? Somente travas, compra, o cara pode estar comprando um papel, vendendo índice, vendendo papel e comprando índice, e tá tudo interligado, a gente percebe uma batida na Petro, uma batida no índice. Então me parece que assim, a especulação a seco, que seria compra e venda no day trade, está um pouco mais difícil no índice. Mas é isso aí, gente. Vamos esperar que ele melhore, esperar que a liquidez volte, né? Isso é uma fase. E vamos que vamos, gente. A gente vai trabalhando com o que tem na mão e sempre aperfeiçoando nossas ferramentas. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a vocês. Para quem vai assistir um joguinho hoje, vamos secar o São Paulo. Um bom jogo a todos vocês. Um bom descanso e até amanhã. Beleza? Um abraço.